Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Vamos lá falar do que está acontecendo. No último final de semana, na FinTwitch, ou seja, as pessoas que comentam sobre finanças no Twitter, foi Trending Topics lá, a questão do banco Credit Suisse. O que é o Credit Suisse? É um dos maiores bancos da Europa, também um dos principais bancos da Suíça, né, um banco suíço. Ele está sendo, vamos dizer assim, questionado pelos agentes de mercado a respeito da sua solvência. As ações do Credit Suisse estão em forte queda. O CDS, que seria, vamos dizer assim, a chance que o mercado precifica do banco vir a ser insolvente, está crescendo a cada dia. Eu até entendo essa situação, o que está acontecendo na Europa, né? E o Credit Suisse não é o único banco, o Deutsche Bank também está sendo muito questionado a respeito da sua eventual insolvência. A situação da Europa, ela é bem crítica. Por quê? A questão energética na Europa, ela é preocupante. Os custos de energia na Europa chegaram a aumentar em até 10 vezes. E os bancos, como vocês sabem, eles têm uma natureza de operar alavancados, né? Eles não emprestam dinheiro somente do balanço deles, da parte que, vamos dizer assim, pertence aos acionistas. Eles também pegam dinheiro no mercado e emprestam para terceiros. Vamos analisar um pouco como é que está a situação da economia europeia. Quando os custos de energia sobem muito, o que acontece? A renda livre, tanto de consumidores como eventualmente até das empresas, ela se torna menor. Então aquele camarada que gastava $200 ou 200 euros por mês com custo de energia está gastando 2.000 euros. Significa que ele tem que tirar 1.800 euros de outros gastos dele. E isso deve levar a uma recessão na Europa. Tem gente que é até mais pessimista, acredita que vai ter uma grande depressão na Europa, né? Se você empresta para uma pessoa que tem uma renda disponível menor, qual que é a chance de ter inadimplência? A chance de inadimplência aumenta. Então, para as pessoas físicas, a inadimplência aumenta e para as empresas, né, as pessoas jurídicas, elas perdem competitividade. Então, por exemplo, uma indústria siderúrgica tem na Europa, tem na Ásia, tem no Brasil, eventualmente. Quando os custos de energia, que são relevantes para várias indústrias, eles aumentam, significa que aquelas empresas que aumentaram mais, elas perdem competitividade para geografias que as despesas de energia aumentaram menos. No Brasil, o custo de energia aumentou? Aumentou. Mas, pessoal, não aumentou nem perto do que aumentou na Europa. Então, a indústria brasileira, no caso da siderurgia aqui que eu dei de exemplo, ela está se tornando mais competitiva em relação ao que eram os seus pares da Europa. E aonde que esse vídeo se comunica com os investidores do Brasil? Acho que, em primeiro momento, a gente tem que monitorar essa situação, porque pode ser que tenha um risco para a economia global, caso o Credit Suisse venha a passar por um aperto maior, né? Mais ou menos como aconteceu com o Lehman Brothers lá atrás, talvez até pior, uma vez que o tamanho do Credit Suisse é muito maior do que o Lehman Brothers era naquela época, né? O Credit Suisse tem 3 vezes mais ativos do que o Lehman Brothers daquela época. E principalmente porque o Credit Suisse é uma administradora e também uma gestora relevante no mercado de fundos imobiliários. Alguns fundos que eles têm, alguns deles a Suno atende HGLG, HGRU11, HGRE, HGCR e o HGFF. Esses são os fundos mais populares do Credit Suisse. Aqui a gente tem que analisar 3 coisas, tá? Primeiro, a situação do Credit Suisse. Segundo, a situação do Credit Suisse no Brasil. E terceiro, a situação do fundo específico. Eu acho que na hora que a gente fatia esse problema em 3 etapas, eu acho que tem leituras diferentes que são feitas. Primeiro, de fato, a situação do Credit Suisse de fora é uma situação complexa, é uma situação que é desafiadora. O banco está em evidência por conta desses problemas, existem rumores de que vários clientes estão saindo de lá e isso é péssimo para um banco, né? A situação do balanço do Credit Suisse é uma situação muito mais complexa do que praticamente qualquer banco brasileiro atualmente. Aliás, o sistema brasileiro é muito forte. Vamos analisar a situação do Credit Suisse no Brasil? Tem um site chamado Banco Data que tem a informação dos principais indicadores financeiros das instituições financeiras brasileiras, né? Lembrando, o Credit Suisse do Brasil não é uma unidade aberta, né? Você não consegue comprar ações na bolsa, mas pelo Banco Data você consegue ver alguns dados, né? E vamos ver aqui, ó. Em 2018, o lucro da instituição foi de 186 milhões de reais. Em 2019 foi 939 milhões de reais. Em 2020, 866 milhões de reais. Em 2021, né, foi 60 milhões de reais. É um banco bem lucrativo, né? Ele tem atividades de investment banking, atividades de asset management, como a gestora desses fundos, tem uma atividade de wealth. São atividades que são naturalmente rentáveis, é muito difícil ter problema nessas unidades do
Brasil. Então eu não vejo que exista problema na unidade brasileira do Credit Suisse. Boa notícia, um negócio saudável eventualmente tem potenciais compradores que poderiam vir a estar interessados, né? As instituições financeiras relevantes no Brasil, como os grandes bancos, BTG, XP, entre outros por aí, o próprio Nubank, fizeram capitalizações relevantes nos últimos anos. São instituições todas lucrativas, não duvido que eles teriam eventualmente interesse caso o Credit Suisse de fora precise levantar capital e uma das alternativas seja vender a unidade do Brasil. Além disso, a unidade do Brasil é saudável. Check. Então não vejo problemas na unidade brasileira. Lá fora é desafiador, aqui no Brasil eu acho que é bem tranquilo. Agora, o que isso afeta o dia a dia dos cotistas desses fundos, né? Do HGLG, do HGRU, do HGRE, do HGCR e do HGFF. Eu acho que essa questão ela tem que ser analisada sobre dois prismas, né? Primeiro, do ponto de vista dos ativos e, em segundo, do ponto de vista de pessoas e processos. Do ponto de vista dos ativos, é super tranquilo, o mecanismo de fundos imobiliários, ele é bem testado, com uma robustez muito grande, então eu não vejo nenhum risco nos ativos em si. O que eu quero dizer com isso? O HGLG tem um monte de galpão logístico. Se o Credit Suisse, vamos pensar no pior cenário, ficar insolvente lá fora, dá para o credor vir e falar, passa para mim esse imóvel? Não, porque o Credit Suisse ele é um prestador de serviço para o fundo aqui no Brasil, ele não é dono do imóvel, você não é sócio do imóvel. Você como cotista do HGLG, você pode ficar tranquilo que você, como cotista do fundo, é o real dono do imóvel, não é o Credit Suisse. Se acontecer qualquer cenário com o Credit Suisse lá de fora, você pode ficar tranquilo que não vão te tomar os imóveis lá do HGLG. Obviamente que se tiver uma crise bancária global, que bote em risco a economia global, todos os imóveis no mundo vão sofrer um pouquinho e tal, mas enfim, é um risco da economia que se você for cotista de qualquer outro fundo, você vai também correr. Do ponto de vista do Credit Suisse, não tem nenhum risco no imóvel em si. Agora, do ponto de vista de pessoas, aqui existe uma situação que poucos investidores eles têm a consciência. Mas o business de análise de investimento, ele é um business de pessoas, né? Você tem que ter talentos, você tem que ter pessoas motivadas, pessoas que estejam bem treinadas para que elas vão atrás de novas oportunidades, que vão encontrar novos galpões logísticos, que vão originar outros CRIs para o fundo. Então você precisa ter pessoas motivadas na ponta. E eu tenho alguns amigos que trabalham no Credit Suisse e ali de fato eles têm uma questão. Boa parte da remuneração, não sei como é que está hoje, mas pelo menos no passado era assim, era feita em ações do próprio banco lá de fora e as cotações dessas ações têm caído ao longo do tempo e por conta disso, boa parte dos times do Credit Suisse resolveram sair. Então, dando como exemplo aqui, né, a WHG foi criada por ex-executivos do banco do Credit Suisse. A própria Hedge, que é uma outra gestora de fundos imobiliários, foi a equipe de fundos imobiliários do Credit Suisse que deu origem à própria Hedge, que inclusive não só trouxe a equipe, a Hedge não só trouxe a equipe, como também trouxe o fundo HGBS, HG, de Hedge em grifo, que foi comprada pelo Credit Suisse. Os caras mantiveram até o ticker, né, do HGPS, que é um dos maiores fundos de shopping do Brasil. Então, a minha preocupação com essa situação, ela é mais uma preocupação de médio e longo prazo. Será que o Credit Suisse vai conseguir atrair talentos? Será que o Credit Suisse vai conseguir treinar, reter, motivar esses talentos? É uma questão que nós, como analistas e investidores de fundos imobiliários, temos que trazer para a mesa. Eu acho que essa situação dificulta, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, mas eu também não acho que é um problema de outro mundo. É importante lembrar que nesses fundos, né, o Credit Suisse ele é administrador e gestor do fundo. É uma prática do mercado, né? Vários fundos têm a gestora e a administradora segregada. Aqui na Suno, por exemplo, a gente tem o fundo SNCI. O gestor é a Suno, o administrador é o BTG. O MGLG, a Suno é a gestora, a BRL é a administradora. Então é uma prática do mercado você ter essa segregação. Hoje o Credit Suisse não faz isso. Essa questão da segregação é algo que os cotistas poderiam exigir, eu acho que se daria uma segurança adicional, além de que eu acredito que o Credit Suisse como administrador, não como gestor, mas como administrador, e a gente está vendo no HGPO agora, tem algumas coisas de aspecto tecnológico que ele ainda não está tão avançado para receber voto eletrônico. Inclusive os cotistas do HGLG fizeram
fizeram a exigência do voto eletrônico, né? Pediram, inclusive, para os gestores que se mobilizassem para ter o voto eletrônico, e a administradora do Credit Suisse ainda não tem parte tecnológica para ter isso. Então, eu acho que se os investidores quiserem ter uma proteção adicional, talvez a segregação da administradora para a gestora, né? Você mantém o time de gestão e terceiriza a administradora para uma outra empresa, daria uma robustez na segurança dos ativos do fundo. Pode ser algo que os investidores poderiam levar em consideração, essa segregação das atividades que várias outras gestoras fazem, como por exemplo aqui a Suno nos nossos fundos. Em suma, não acho que é o fim do mundo, tá? É algo que você deve monitorar para médio e longo prazo na questão de pessoas, que, cara, isso é muito relevante, né? Acho que a maior parte dos investidores só olham o dividendo do mês. Mas se você não tem pessoas e processos adequados, lá na frente a gestão não vai conseguir criar oportunidades de negócio para o fundo e o dividendo vai cair. Então, pessoas e processos é um negócio que você tem que prestar muito atenção. Não acho que é um problema agora, mas é uma coisa para se monitorar em todos os fundos, não somente nesse, mas é muito importante que você monitore a capacidade da gestora de atrair e de reter talentos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.